Menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso, e o seu nome será maravilhoso. Você já ouviu essa canção? Você conhece o compositor desta música? Glória a Deus, álbum tem feito maravilhas. Não deixe de aprender essa canção para cantar junto com a sua família, com a sua igreja nesse Natal. Tá joia? Pessoal, eu estou tentando transmitir aqui ao vivo, tanto no Twitter como no Instagram. Só que no Instagram apareceu uma tela aqui estranha, parece que está gravando. Eu vou reiniciar aqui. No Instagram não, no Twitter. O Twitter está numa tela estranha. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso, e o seu nome será maravilhoso. Álbum Tens Feito Maravilhas, procure lá na internet. Hashtag Tens Feito Maravilhas, você vai encontrar o nosso álbum lá. Não deixe de aprender essa canção para cantar junto com a sua família, junto com a sua igreja, neste Natal. Desde já eu quero desejar para vocês Feliz Natal, em nome de Jesus, cheio de amor de Deus, cheio de paz, cheio de alegria, de esperança, de humildade, de prosperidade, de gratidão, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar a nossa série. Hoje é o 4º capítulo da série, porque temos tantas igrejas evangélicas e cristãs. E aí eu quero aumentar esse título hoje, né, para não ficar uma coisa também chata, maçante, né? Buscando, preservando a unidade do Espírito. Amém? Vamos continuar a palavra do Senhor agora com o apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro aqui em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, ele também ensina aos seus filhos na fé a buscar deixar as coisas de menino, as coisas de criança na fé e amadurecer na fé. Porque está escrito na palavra que enquanto nós formos crianças na fé, nós não vamos reinar com Cristo. Nós vamos ser como escravos. Está escrito isso na palavra. E aí eu queria reler com vocês essa passagem que nós já lemos no primeiro capítulo e contar para vocês uma notícia nova, uma notícia boa para vocês. Tenho novidades para vocês aqui que essa semana foi maravilhoso descobrir. Tá joia? Vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 2. Portanto, rejeitando toda maldade, toda mentira, todas as formas de hipocrisia e de inveja e de maledicência, desejai como crianças recém-nascidas o leite não adulterado da palavra, a fim de que por ele cresçais para a salvação, já que provastes que o Senhor é bondoso. Chegai-vos a ele, pedra viva, rejeitada, é verdade, pelos homens, mas diante de Deus, eleita e preciosa. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, prestai-vos. Né? Aquela palavra maravilhosa que a gente viu no capítulo 1. Acho que foi no 2. A construção de um edifício espiritual para um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Ponto. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Quem nela crê não será confundido. Isto é, para vós que credes, ela será um tesouro precioso, mas para os que não creem, é uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair.
eles tropeçaram porque não creram na palavra, para o que também foram destinados. Versículo 9. Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós que outrora não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua santa presença, diante da Tua santa e eterna palavra. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos pecados de todos que estão ouvindo, que ainda vão assistir. Pedimos que o Senhor revela para nós a Tua palavra, nos alimente, nos santifique, Senhor, em nome de Jesus, que ela possa ir, entrar, Senhor, nos lares dos corações que o Senhor quiser, para a glória do Teu nome, que ela possa nos santificar e cumprir, Senhor, o propósito, Senhor, que ela está sendo entregue. Em nome de Jesus. Aleluia! Essa palavra é tremenda. Essa palavra aqui do apóstolo Pedro. E a mensagem central, amados e amadas do Senhor, amada Igreja de Cristo, que eu vejo aqui nessa palavra, que Jesus é a pedra angular. Jesus é o modelo. Jesus é o centro. Jesus é o nosso Salvador. Tem uma canção também que eu gravei, eu compus, que fala que Jesus, ele é a fonte de vida, o autor da nossa fé. Então, o apóstolo Pedro, ele tirou todo o olhar de idolatria sobre ele, porque muitos o viam como sendo o pilar principal da igreja, e ele deixou claro aqui que Jesus é a pedra que foi rejeitada. É a pedra angular. Mas aí você pode pensar assim, poxa, mas isso aí é uma interpretação do Pedro, né? Ele devia estar cansado e tal. Uma coisa nova do Novo Testamento, mas não. É a descoberta nova que eu tenho para vocês. Vocês se lembram que no capítulo 3, na semana passada, nós falamos que Jesus cantou um cântico, o cântico, antes da morte dele? Porque os judeus tinham o hábito de ler o Halel, do 113, capítulo 113 até o 118. E nesse salmo, amados e amadas do Senhor, nós vemos que Jesus, o Pai, os profetas, os salmistas já sabiam que Jesus ia ser rejeitado pelos principais líderes da igreja na época. Amados, igreja do Senhor, Jesus foi rejeitado pelos judeus. Lá no começo de João, fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas ele deu poder para todos que o recebessem para serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome. Vamos ler o Salmo 118? Olha que lindo! Eu fiquei muito edificado, muito fortalecido essa semana ao ler esse salmo e imaginar que o meu Senhor, o meu Salvador, que morreu e ressuscitou, ele cantou esse salmo também. Ele cantava esse salmo. Aleluia. (118) Celebrai a Yahvé, porque ele é bom, porque o seu amor é para sempre. A casa de Israel repita, o seu amor é para sempre. A casa de Arão repita, o seu amor é para sempre. Os que temem Yahvé repitam, o seu amor é para sempre. Na angústia, eu gritei Yahvé e ele me ouviu e me aliviou. Yahvé está comigo, jamais temerei. Que poderá me fazer o homem? Yahvé está comigo, ele me ajudou e eu
eu me confrontarei com os meus inimigos. É melhor brigar sem Yahvé do que confiar no homem. É melhor brigar sem Yahvé do que confiar nos nobres. As nações todas me cercaram, em nome de Yahvé as destruí. Cercaram-me, fecharam cerco, em nome de Yahvé as destruí. Cercaram-me como vespas, ardiam como fogo no espinheiro, em nome do Senhor as destruí. Iam empurrando para me derrubar, mas Yahvé me socorreu. Minha força, meu canto é Yahvé. Ele é minha força, minha salvação. Há gritos de júbilo e salvação nas tendas dos justos. A direita de Yahvé faz proeza, a direita de Yahvé é excelsa, a direita de Yahvé faz proezas. Jamais morrerei. Eu viverei para contar as obras do Senhor. Yahvé me castigou, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, vou entrar no tabernáculo de Yahvé. Esta é a porta de Yahvé, os justos entrarão por ela. Eu te celebro porque me ouviste e foste a minha salvação. Olha só o versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isto vem de Yahvé e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o dia que Yahvé fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Vou parar por aqui. Aleluia. Então já era uma profecia que os edificadores, os líderes da igreja iam rejeitar Jesus. A pedra. Teve um episódio que Jesus perguntou para os seus discípulos o que as pessoas estão dizendo acerca de mim. E aí uns falaram que era profeta, e outros falaram que era Elias. E aí Jesus perguntou, e vocês, o que vocês dizem? Então o apóstolo Pedro pegou a palavra e falou assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus respondeu, foi o Espírito que te revelou isso, Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Amados, Jesus está falando do seu propósito eterno, da sua igreja eterna. Ele não está falando de um homem como nós. Jesus é a pedra. E até hoje muitos judeus ainda não creem que Jesus já veio e se entregou. Entendem? Então, nós devemos, o apóstolo Pedro ensinou isso, devemos nos ver como uma só igreja. Mas para que nós sejamos uma só igreja, porque Deus nos vê assim, um só, precisamos ser um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Assim, a olhos humanos parece impossível, não é verdade? Mas na verdade, o Senhor já nos vê dessa maneira. Olha só o que está escrito em Efésios. Por isso que eu falei, preservando a unidade do Espírito. Olha o que o apóstolo Paulo falou sobre a unidade do Espírito. Olha, Efésios capítulo 4. Opa, me desconcentrei aqui. E acabei aqui, Efésios 4. Apelo à unidade. Glória a Deus, amados e amadas do Senhor, para a glória do Senhor, eu quero testemunhar. Eu já tinha visto em visão espiritual, eu ensinando e pregando essa palavra aqui, aproximadamente 20 anos atrás, quando eu nem pensava em ser, nem pensava em estudar teologia, em ser um mestre, ensinar a palavra. Para a glória dele. A palavra do Senhor é tremenda, é linda. Eu, assim, cada vez mais leio, mais eu quero conhecer, quero ensinar, porque ela nos fortalece, ela nos liberta, a verdade nos liberta. Olha só o que o apóstolo Paulo falou. Exorto-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, para que andeis no modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo, há um só Espírito,
uma só esperança da nossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, acima de todos, por meio de todos. Então, amados e amadas do Senhor, nós precisamos entender que a gente se aceitando ou não, se amando ou não, todos nós que temos uma aliança com Jesus, e nos arrependemos, fomos batizados, temos o mesmo Espírito, nós estamos ligados. Tudo que você sente, eu sinto, tudo que você ganha, eu ganho, tudo que eu perco, você perde. Nós somos um só corpo. Mas por quê? Por que, amados e amadas do Senhor, os apóstolos falaram tanto nisso, na unidade do Espírito? Porque eles sabiam que já estava havendo ciúmes e competição entre missionários, evangelistas, pastores, na igreja de Corinto e na igreja em Jerusalém. E o apóstolo Paulo aqui lhe fala que uma das razões que nós não conseguimos preservar a unidade do Espírito é a falta de humildade. É a falta de honrar um ao outro, suportar um ao outro, reconhecer os dons uns dos outros. A palavra do Senhor é linda. Então Jesus é o modelo, Jesus é a pedra, Ele é o centro, Ele é a nossa aliança. Tem uma canção antiga que nós cantávamos nas igrejas, eu acho que poucas igrejas devem cantar ainda, que fala assim: Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para renovar. É uma canção antiga, mas ela é profética, porque nós temos uma aliança uns com os outros em Jesus. Então nós precisamos parar de apedrejar igrejas X, Y, Z por causa de poucas diferenças de interpretação e ter o amor nos nossos corações de edificar um ao outro. De ouvir, mas também de edificar. O apóstolo Paulo ensinou bastante sobre isso. Em 1 Coríntios 14, ele fala: quando vocês se reunirem, vocês precisam dar oportunidade para todos. Um tem salmo, outro tem hino, outro tem palavra de sabedoria, outro tem palavra de conhecimento, entendeu? Outro tem profecia, entendeu? Isso aí já na verdade ele está falando também dos dons espirituais, também já é uma outra palavra para uma próxima reunião, certo? Mas nós somos um só corpo. Tem uma outra passagem também que fala, não estou me recordando onde que é, mas o apóstolo Paulo fala que não pode a cabeça menosprezar o dedinho e falar: eu não preciso de você. Também não pode a orelha menosprezar o nariz. Ou seja, ele faz uma comparação metafórica de como é o corpo de Cristo, porque todos nós precisamos uns dos outros. Amados, em nome de Jesus, vamos pedir ao Senhor para nos ensinar a amar um ao outro como Ele nos amou e preservar a unidade do Espírito. Você já quebrou o dedinho do pé, minguinho, o dedinho do pé? Eu já quebrei. Além de doer bastante, eu não consegui andar. Fiquei aproximadamente uma semana sem andar, porque o dedinho do pé também faz falta. Eu tenho um colega de trabalho que ele perdeu essa falange aqui, ó, do dedo médio. Ele perdeu a falange, essa pontinha aqui, ó.
num acidente de trabalho. Ele disse claramente: sinto falta. Porque o corpo, ele é perfeito. O corpo que o Senhor criou, todos nós somos membros do corpo de Cristo. Entendeu? E fazemos falta um para o outro. Você já tentou raspar uma sobrancelha ou duas, ficar sem sobrancelha? O suor começa a cair, começa a arder o olho. Entende, amados? Então todos os órgãos do corpo, todos os membros, todos nós temos importância. Glórias a Deus. Agora, semana que vem, se o Senhor assim permitir, nós vamos falar sobre essa questão de honrar o dom um do outro, em 1 Coríntios, capítulo 14. O que é ruim, você às vezes entra numa igreja, Deus toca em você para fazer alguma coisa, para entregar uma palavra, para fazer uma oração, e o líder não está sensível ao Espírito, não dá oportunidade nenhuma. É ruim isso. Isso aí não é a multiforme sabedoria de Deus. Mas isso também não quer dizer que vamos preservar a unidade do Espírito. A unidade do Espírito é muito mais eterna, muito mais perene, muito mais profunda do que isso. É a gente orar uns pelos outros. A gente ter o hábito de orar uns pelos outros. Parar de competir. Nossa, as competições, igreja XYZ, ramificações. Uma coisa importante que eu queria incentivar os irmãos também é começarmos a estudar sobre a história da fundação de cada ramificação de igrejas. Cada ramificação tem sua história, tem seu sacrifício, tem sua plantação de igreja. Plantar igreja não é fácil, irmãos. Precisa de esforço coletivo, oração. Amém? Que o Senhor nos perdoe. Muitas vezes temos egoísmo, ciúme, falta de humildade, de evitar um ao outro, de tratar um ao outro como seita. Como o apóstolo João também falou, se ele deu poder para ser filhos, ora, se eu sou filho de Deus e você também é, nós somos irmãos. Amém? Os filhos do mesmo Pai. E o Senhor não se agrada de ver seus filhos brigando. O Senhor nos perdoe. Mas só tem discernimento, irmãos, quem cresce espiritualmente. O apóstolo Pedro falou para a gente desejar ardentemente a palavra, porque é ela que nos dá crescimento. Ela que nos dá crescimento. O corpo, glória a Deus, o meu filho, está desenvolvendo bem, já está do meu tamanho, porque ele se alimentou bem, nós conseguimos alimentar ele, passamos algumas privações, sim, em momentos de desemprego, aqui em Resende, mas não passamos fome, aquela fome mesmo que dói mesmo, de você emagrecer e você não ter o que comer, graças a Deus por isso. E ele se desenvolveu bem. E assim é o nosso espírito só consegue crescer, se desenvolver, se a gente conhecer a palavra. Jesus falou para os fariseus e escribas, ele falou: vocês estão errando porque vocês não conhecem a palavra e nem o poder de Deus. Então, ou seja, nós precisamos conhecer a palavra, mas também o poder de Deus, na oração, na intimidade com Deus, na adoração. Aleluia! Então é isso que eu queria trazer hoje. Queria desejar a você uma noite abençoada, cheia de amor e paz na sua casa, em nome de Jesus, preservando a unidade do Espírito, pela paz, uma boa semana na presença do Senhor, sabendo que em breve o Senhor vem. E as aflições que nós estamos passando aqui, irmãos, nesse mundo, elas nem se comparam, nós vamos esquecer delas
com a glória que há de nós ser revelada na eternidade. Aleluia. Forte abraço, Marcelo Leles da Silva, da cidade de Resende. Até semana que vem, se o Senhor permitir.